Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta e intensivista, e você pode me chamar para a gente conversar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimento_UTI. E juntos, mais uma vez, como sempre, como toda semana, você pode nos encontrar aqui no nosso podcast, na sua plataforma de áudio favorita, no YouTube, no Spotify, onde você preferir nos ver ou nos ouvir, né, Sancler? Sejam todos bem-vindos Muito para bem. mais um episódio. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre checklist na UTI. Antes da gente começar a falar especificamente na UTI, me diz, você tem checklist para alguma coisa na sua vida, assim? Eu tenho para a vida em si, para tudo. Eu adoro checklist. eu adoro, eu acho que é muito legal, assim. Eu acho que a gente vai discutir sobre isso. Eu acho que é uma forma de você saber o que você precisa fazer e se você efetivamente está fazendo aquilo. Então, eu tenho para tudo. Eu adoro. Eu vi uma vez uma pessoa, não lembro quem foi, uma pessoa numa reunião, ela levou um papel, eu vou contar essa historinha. E aí alguém falou assim, você precisa fazer um relatório. Aí ela escreveu, relatório, não sei o que lá. E aí ela fez um quadradinho de caneta do lado. E eu fiquei com aquilo na cabeça sem entender por quê. E aí depois eu encontrei essa pessoa, e aí quando ela abriu o caderno dela, eu procurei aquela mensagem, né, do relatório, não sei o quê, aí estava checado com caneta. Eu falei, então, eu abro a minha própria checklist com uma caixinha, e conforme eu vou concluindo, eu vou checando dentro do meu caderno. Então, às vezes o caderno está uma bagunça, mas aonde tem uma caixinha, eu faço isso hoje. É meu checklist, então eu tenho checklist para tudo. Eu adoro aplicativos de checklist também. Não sei se você gosta, eu gosto também. To-do Não, list. eu sou muito do papel, mas eu faço também, por exemplo, de final de semana, eu programo o que vai ter de comida em casa durante a semana, assim, né? E aí eu faço um checklist, assim, do que eu preciso comprar, do que eu preciso cozinhar, do que eu preciso deixar pronto, assim, acho que super facilita a minha semana, né? E aí me ajuda, por exemplo, a não esquecer que tal coisa eu preciso comprar, que tal coisa eu preciso cozinhar um dia antes, preciso tirar do freezer, enfim. E aí, entrando então efetivamente no nosso assunto, né? O que que são checklists, né? Agora falando um pouco sobre checklist, área da saúde, sabe que eu estava lendo sobre checklist também, alguns artigos, e eu achei uma definição que eu gostei muito. Ele define checklist como lembretes diários para prática baseada em evidência. Eu achei muito legal, Perfeito. porque o artigo discute muito isso. Ele fala o checklist, ele ajuda com que todo mundo ali na UTI cheque, né, olhe para aquilo e veja se as melhores práticas estão sendo feitas de forma completa, de forma assertiva, né? Então achei muito legal essa definição. Muito legal mesmo. Isso vem de acordo com o que eu acredito que é a função do checklist, que é garantir a eficiência. O checklist garante isso. Então, se eu tenho um checklist que para eu, sei lá, eu tomar água, eu preciso pegar nessa parte do copo, eu pego, eu olho, é óbvio, tá, pessoal? Eu não sou tão metódico assim, não. Mas eu pego, eu olho, e aí você sabe se o que você está fazendo está adequado de acordo com protocolo da instituição, de acordo com o que você acabou de colocar, o que há de evidência científica. Então, um protocolo é uma forma de você garantir isso, ou desculpa, um checklist é uma forma de você garantir isso. Eu entendo o checklist como uma pergunta, e é isso que você colocou nessa definição. O checklist é como se fosse assim, você se lembrou disso? Você se lembrou de fazer aquilo? Então, imagina que você desenhe um protocolo muito fantástico de alguma coisa na sua instituição, na sua UTI. O checklist vai ser a conversa entre o protocolo e quem está o executando, né? Ei, você fez isso, você fez aquilo e tal. Então, eu acho que é muito válido. A gente vai discutir aqui, né, para quais caminhos os checklists, desculpa, eu estou falando protocolo, mas quais caminhos os checklists podem ir. Ventilação mecânica, desmame, extubação, decisão motora, decisão assistencial, equipe multi. Depois eu vou falar aqui, eu vi um trabalho muito legal sobre checklist dentro das visitas multidisciplinares, mas ele sempre tem esse mesmo objetivo, de ser o meio campo entre o que tem que ser executado e quem executa, né? É, Agora, eu falei que eu tenho na minha vida, mas e na prática, Débora? Como é que você vê isso hoje para as UTIs?
As UTIs têm, eu rodei essa caixinha de pergunta no Instagram, a maioria colocou que usava checklists, mas o número era muito grande de pessoas que também não usavam, viu? Era muito grande Né? mesmo. É porque é uma coisa que, teoricamente, tem que ser institucional, né? Eu acho que. Eu vou te falar que, assim, né? Eu tenho meus checklists mentais, né? É meu, né? De raciocínio clínico, de coisas e tal. Mas, assim, eu acho que o que a gente está falando aqui são checklists como ferramentas, né? Institucionais, que devem estar presentes, né? E você estava, né, falando também, né, da protocolo. Eu acho que você definiu bem, assim, checklist não é a mesma coisa que protocolo, né? A gente tem protocolos, então vamos dar um exemplo aqui de uma coisa que já é bem estabelecida na literatura, checklists para infecções, né, por exemplo. Então você tem um protocolo lá de quantos dias vai ficar naquele antibiótico, de quantos dias aquele acesso pode ficar ou tem que trocar. Isso é o protocolo. O checklist ele vai entrar como uma ferramenta entre a pessoa que está fazendo e o que se propôs a fazer, para se certificar, para olhar o que está acontecendo, né, dentro daquela realidade. Então, algumas coisas que eu também encontrei meio que como definição de checklist, que eu achei interessante, é que ele serve, né, para a gente verificar, então, diariamente, de uma forma bem estruturada, pontos chaves de cuidados já bem estabelecidos na literatura, né? Então a ideia é que todo dia a gente verifique, então, se aquele protocolo, que teoricamente é o cuidado que foi estabelecido pela literatura, né? A gente verifique de uma forma bem estruturada se a gente está, né, ofertando esses pontos que são chaves para o cuidado do paciente, né? Ele até tem um lugar que ele fala que é como se fosse uma ronda diária, né? E aí eu fiquei pensando, tipo assim, né? Quando você vai dormir, você fala, fechei a porta, fechei a janela, apaguei a Exato. luz, né? Ou quando você vai sair de casa, né? Que você, outro dia eu estava saindo de casa largando o forno aceso, né? Aí é essa ronda, né? De, bom, eu vou sair de casa, então para sair de casa de forma segura, eu preciso ter fechado a janela, porque pode chover, eu preciso desligar o forno, eu tenho que checar se, sei lá, o que a luz está ligada para não gastar energia, né? Então, essa é a ideia, né, do checklist. E aí você falou da equipe também. Um outro lugar fala, né, que também a ideia do checklist é informar para todo mundo da equipe quantos itens estão sendo cumpridos ou foram perdidos daquele cuidado para o paciente, né? Então ele joga uma luz, uma atenção para os problemas também que estão acontecendo ali, né? Para a falta ali de oferta daquilo, né? Perfeito, e isso aí é a conformidade, né? Eu ia falar sobre isso. O checklist, além de trazer informação para a pessoa que faz, para a unidade, ele traz uma informação de conformidade do que é proposto fazer dentro da UTI. Então, é muito, eu acredito ser muito útil. Sabe como eu encaro também o checklist, Débora? Que é uma ferramenta estruturada, como você bem colocou, e aí eu acho que você já deu a primeira mensagem desse episódio de hoje, se eu não tenho um checklist, eu chego lá com um e todo mundo vai ter que seguir? Não, porque ele precisa ser institucionalizado, mas cria o seu checklist mental. E aí, por que eu estou falando de novo isso? Eu acho que o checklist é como se fosse uma busca ativa feita por uma ferramenta estruturada. Uhum. Então, por exemplo, se todos os dias eu quero, a gente já falou muito aqui, identificar quem são os pacientes elegíveis para levantar e ganhar progressão de mobilidade, certo? Se eu tenho um checklist, eu chego, eu avalio força, eu avalio um nível de mobilidade, eu avalio alguma coisa, eu não vou deixar passar aquele paciente que tem a capacidade de progressão. Então, o checklist, ele é uma forma de você fazer busca ativa de critérios de elegibilidade, busca ativa de alcance de etapas dentro de um protocolo, busca ativa de conformidade da equipe. Então, você nunca deixar, eu acho que isso mudou muito para melhor a minha assistência quando eu comecei a perceber que na UTI você nunca tem que deixar para depois o que pode ser feito naquela hora. Não é fazer com pressa, mas é fazer na hora certa. E aí o checklist, como você acabou de colocar, ele encaixa perfeitamente nisso. A equipe vai ver o que está sendo feito e se você melhora com isso, a presença do checklist, acho que é um ponto para a gente discutir também, ela aumenta essa conformidade. Porque você sabe que vai ser checado, né? Mesmo que não seja você a pessoa que checa, você sabe que alguém vai checar se você fez determinada coisa. Então, a responsabilidade aumenta. Alguns estudos falam em diminuição de erros por omissão,
né? E aí, Exato. né, Sinclair, acho que talvez algumas pessoas que não gostam podem falar, né, tipo, ingessa, né, aquela mesma história do protocolo, às vezes, né? Mas o Hum. fato é que a gente dentro da UTI tem uma carga de trabalho grande, né? Tem muita coisa que a gente precisa lembrar e tem muita coisa que é, é essencial, né? Aquele cuidado, né? Que se passar, não vai ser uma comida de bola simplesmente, vai ser um fator relevante para o paciente, né? Então, eu acho que o checklist ele é legal, né? Como você falou, para a gente não ter essas comidas de bola que na UTI tem um impacto importante ali para o paciente, né? Quando a gente olha para a parte médica, ela é muito bem estruturada, né? Essa coisa do checklist. Eles têm várias coisas já definidas na literatura, né? Como tendo desfechos positivos através do checklist, né? Então, eu até anotei aqui algumas. Profilaxia de TVP, né? Checklist já é bem estruturado para ajudar. Limpeza de cavidade oral, para úlcera, né? Para ordem de contenção, né? Se o paciente vai ficar contido ou não. Pra gente, a gente ainda está engatinhando um pouco, eu acho, né, nessa coisa do checklist. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu falei, né? O ideal é que seja institucional, mas a gente acaba tendo nossos checklists mentais, né? Eu falo muito para os alunos, né? Quando eles estão começando, eles olham para o ventilador e eles não sabem direito o que fazer, né? Aí eu falo, gente, tenta fazer um checklist na cabeça de vocês, né? Aí eu tento ensinar um fluxo para eles. Eu falo, ó, então tá na frente do ventilador, a primeira coisa, modo ventilatório. Que modo é? Né? Esse modo tá adequado para o paciente? Não tá? Para qual eu vou? Ou eu vou deixar? Passou o modo, aí vai para os parâmetros. Vai parâmetro por parâmetro. PIP, FA2, né? Então, é um checklist, né? De você ir checando, falando, bom, a PIP tá alta, tá baixa, eu vou deixar porque check. Tal coisa, né? Então, esse é um checklist que eu tento colocar ali, que eu acho que facilita a vida deles no começo. Outra coisa, às vezes, é paciente tracostomizado, né? Eu falo, gente, tem que vir na hora, tá tracostomizado? Esse paciente já desmamou da ventilação? Já está indo para nebulização, para algum tipo de respiração espontânea? Já foi visto a fono, né? Então, esse checklist também na nossa cabeça. Então, eu acho que ajuda muito quem já é velho de casa, né, para diminuir um pouco a sobrecarga, né, mental de coisas que podem ser feitas através do checklist, né, e ajuda quem está começando que talvez não tenha essa facilidade e esse pensamento tão rápido, né? Ajuda a nivelar, né, a equipe. Se você for pensar, o checklist ajuda a nivelar, porque você vai perguntar a mesma coisa para o novato e para o experiente, fazendo com que eles tenham pelo menos o mesmo direcionamento de olhar. A gente sabe que na hora de botar a mão na massa para fazer alguma coisa ou tomar uma decisão, a experiência vai ser diferente, mas nivela pelo menos o fluxo, o direcionamento das ações, eles são nivelados. Então, isso é muito legal. Você colocou, eu tenho já muito tempo acompanhando os alunos na frente do ventilador mecânico, eu tenho um checklist que eu coloco para eles, que são 3 coisas específicas. E é de uma maneira muito simplista, obviamente, estou falando dos alunos que estão entrando pela Sim. primeira vez na UTI. A primeira coisa que você vai perguntar você vai checar se a FiO2 está compatível com uma saturação adequada, porque daí já tem desdobramentos de mudar ou não a FI, etc. e tal. A segunda coisa, você vai checar se o seu paciente está ventilando com volume corrente seguro. Então, a gente está falando de volume corrente por ml por quilograma de peso, medida de mecânica e tal. E a terceira coisa, você vai checar se o seu paciente tem capacidade de respiração espontânea e se ele consegue ficar em PSV. Então, é um pequeno checklist também que eu faço com eles do ponto de vista ventilatório, que a ideia é que o aluno, o profissional, todo mundo, possa garantir a menor FiO2 necessária, que possa garantir uma ventilação mecânica que tenha uma proteção alveolar e uma ventilação mecânica que parta para uma ventilação em modo espontâneo o mais rápido possível. Checklist. Agora, voltamos ao começo. Esse checklist não é institucionalizado, é o checklist da minha cabeça que eu passo para os alunos. Agora, existem checklists desse tipo que são estruturados, né? Você vai para a beira do leito e faz. Deixa só antes de você seguir nessa linha, é que você falou agora, e eu lembrei que eu tinha anotado uma outra definição de checklist que é muito compatível com o exemplo que você deu, né? Que o autor fala que o checklist ele é um jeito de translacionar a evidência para a prática, com
boas práticas claramente enumeradas. Então é isso, né? É você pegar o que já existe de evidência e deixar de um jeito facilitado para ela ser translacionada para a prática, e logo você vai oferecer para o seu paciente boas práticas, porque elas estão claramente enumeradas ali do que deve ser feito, né? Não tem como você desviar, né? Não tem como. Então, imagina, se eu tenho um checklist que busca a relação entre a FiO2 oferecida e a saturação de oxigênio, se é instrumental isso, né, da instituição, se é uma ferramenta que todos os dias o profissional deve chegar na beira do leito, checar a saturação, checar a FI, e a partir disso tem uma ação protocolada, que é subir se estiver abaixo de 92, por exemplo, e diminuir se estiver abaixo de 96, sempre eu vou ter a menor FiO2 possível. E aí a gente não vai ter aquele cenário que a gente discute, mas no meu hospital eu não consigo, eu faço, mas o resto ninguém faz. Certo, então é porque não está todo mundo direcionado para a mesma coisa. O checklist garante que todos possam, porque a pessoa vai anotar lá e vai colocar assim, a FiO2 está compatível? Não. Eu não fiz nada. Você concorda que você escreveu, você documentou aqui no checklist, né? Então, você minimiza. Aqui, eu vou dar um exemplo já prático. Aqui no Hospital Universitário, a gente tem um checklist de extubação, que é feito por toda a equipe. Então, toda vez que um paciente ele foi considerado elegível para evoluir para a extubação, tem uma ficha de um checklist que ela é passada por todos da equipe, que vai desde o balanço hídrico ao nível de consciência, a quantidade de secreção, a piora clínica, a resolução. Então, todas aquelas perguntas que a gente tem que fazer para garantir melhores resultados, elas estão em um checklist documentado, assinado por todos os membros da equipe. Santo, é muito chato, é burocracia. Não é uma coisa simples. E isso faz com que as taxas de sucesso da extubação aumentem. Porque senão, na hora que chegar, vai falar assim, vamos fazer o checklist, vamos, balanço hídrico, 5.000 positivo. Todo mundo sabe o começo que você colocou, né, da evidência, que o balanço hídrico muito positivo, ele é predisposição de falha da extubação. Então, por que eu vou fazer se eu estou checando? Agora, se não tivesse no checklist, talvez ninguém tivesse voltado lá para poder ver. Então, é uma garantia, né? Ninguém voltaria, passaria desapercebido. E você sabe que você falando isso, eu lembrei de outra coisa interessante que eu achei quando eu estava lendo, né? Que o autor coloca que o checklist ele é um jeito também de aumentar a compreensão dos cuidados compartilhados, né? E é bem esse exemplo que você deu. Então, e essa coisa que a gente vive nessa luta de, eu fiz, mas o fulano não fez. Eu fiz, mas a enfermagem não viu, né? Então, esses checklists eles ajudam a falar, olha, tá aqui, ó, da FIS eu chequei isso, mas da Fono, mais de não sei quem, tá aqui, né, quem checou, né? Então, essa coisa dos cuidados compartilhados, essa coisa dos cuidados compartilhados, ela fica mais clara, né, dentro do checklist, e é muito interessante para aumentar o trabalho em equipe, né? E quando você fala de, é chato, né, tem gente que acha chato, burocrático, a ideia do checklist é que realmente ele seja diário, não adianta, né? Se não for diário, você não consegue cobrir, mas que a literatura sugere que ele seja rápido, né? Que ele seja bem estruturado, justamente para, né, não se perder nesse caminho, para não ficar uma Objetivo, coisa meio, né? Confuso objetivo, né? E com pontos chaves ali do que precisa ser visto e feito. Então ele não é para ser uma burocracia pesada, mas ele é para ser de novo uma segurança, né? É para ele trazer mais pontos positivos do que os pontos negativos, né? Então, e aí ele fala até, né? Esse autor ele fala assim que, obviamente, se você fizer um checklist ruim, ele vai ter pontos negativos, né? Então, você tem que tomar cuidado para não super padronizar aquilo, né? Ou até ele fala quando você faz checklist que não é relevante, né? Ou com pontos não relevantes, Isso que eu ia você gera um falar. cansaço Você na equipe. colocar a exceção da exceção no checklist, né? Você está lá fazendo uma coisa que você claramente tem 5 pontos objetivos que vão te ajudar no seu dia a dia, aí você coloca 20 pontos, porque você leu uma vez no artigo, tem uma exceção da exceção da exceção naquele tipo de conduta, naquela assistência que você está prestando, e aí você vai colocar aquilo no checklist. Aí você gasta tempo a mais para que preencha o checklist com uma coisa que não é necessária, ou coisas muito óbvias, né? Então isso tem que ser pensado na hora da criação do checklist, que não seja um checklist chato, venhamos e convenhamos. Checklist chato que você ficar preenchendo um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Então, e outra coisa, Débora, que eu acho que a gente tem cada vez mais possibilidades,
é caminhar para que os checklists sejam ferramentas acessíveis tecnologicamente falando. Então, poxa, a gente ainda trabalha muito com impressão, papel, ainda mais checklist, né? Você checar. Eu adoro clicar os botõezinhos de to-do list. Então, quem sabe a gente também no caminho, né, em UTIs cada vez mais estruturadas e até as mais simples também. Eu tenho um tablet da unidade, eu tô com o meu Kindle aqui. Aí pego o Key Sim e vou, na hora de eu preencher aquele checklist, eu clico lá e tem a minha aba e eu vou checando o que tem e ele me emite um relatório final. Isso é uma coisa altamente acessível do ponto de vista tecnológico há muito tempo. E por que não hoje em dia, então, né? Mas sabe que um dos artigos que eu separei, né, e para quem está escutando a gente, esses artigos todos, a referência, estão todos dentro do nosso material, né? Então, se você quiser, tiver interesse, a gente tem o Apoia-se, onde você pode apoiar o nosso podcast e a gente te devolve todo esse conteúdo completo. Mas um dos artigos que eu li, né, e que eu separei, ele fala sobre essa comparação do digital e do papel. Então, ele fez essa comparação do mesmo checklist quando ele foi feito de forma digital e quando ele foi feito no papel. E ele conclui, né, que quando o checklist é digital, as pessoas completam mais do que elas completam quando é no papel. No papel, elas acabam deixando em branco. Parece, não lembro, pula e quando é digital, não. E ele diminui, olha que interessante, ele diminui o tempo de internação dos pacientes na UTI quando ele é feito de forma digital. Muito provavelmente porque as pessoas completam mais, checam mais coisas. E se a gente falou lá no começo que os checklists eles precisam estar baseados em conduta, né, que são as melhores práticas, se a minha UTI toda contempla as melhores práticas, esse paciente vai embora mais rápido, né? Então já existe tudo mostrando que é muito melhor fazer no digital do que no papel. Perfeito. Eu sonho com isso. Eu acho que tudo que a gente faz tinha que transformar para o digital, e porque eu acho que a tecnologia chegou e cada vez mais a gente recebe profissionais que têm uma capacidade tecnológica muito maior do que a gente, né? Que viemos de uma geração um pouco diferente dos que se formam hoje em dia. Débora, eu acho que vale a pena a gente dar alguns exemplos aqui, né? Sobre checklist, assim. Você falou muito sobre reduzir o tempo e tal. Tem um trabalho bem interessante de um grupo que eles usaram um checklist para poder avaliar a questão de desmame e extubação de pacientes. Eu queria compartilhar esse material, também vai estar lá dentro do material do Apoia-se. Eles, inclusive, pegam e criam 4 checklists. E aí eu estou pegando isso agora porque me veio à cabeça quando você falou, a gente estava conversando sobre ser chato, burocracia e tal. E aí, esses 4 checklists são feitos em etapas, e eles envolvem desde a seleção do paciente candidato a ir para o processo de desmame, o teste de respiração espontânea, para os critérios de elegibilidade para que ele efetivamente seja critérios de condições de extubação. Ele tem um checklist depois que o paciente é extubado, se ele é um candidato ou não à VNI preventiva, a VNI profilática pós-extubação, e tem o último checklist que acompanha o paciente para verificar se ele tem sinais e sintomas de evolução como insuficiência respiratória pós-extubação. E aí eles chegam à conclusão, comparado, não foi um estudo randomizado, mas comparado com estudos anteriores que descreviam os resultados deste tipo de intervenção sem checklist, que essas taxas de mortalidade são reduzidas e provavelmente há uma redução também de reintubação e falha da extubação. Mas o que eu acho legal é que cada um deles tem uma forma de ser aplicado e tem um pouco a ver com o que a gente está discutindo. Então, o primeiro você aplica todos os dias, que é a busca ativa de quem são os pacientes elegíveis. Então, todo mundo da equipe tem que aplicar todos os dias. Depois, quando faz o teste de respiração espontânea, todo mundo que faz o teste é colocado dentro de um novo checklist para avaliar sua capacidade de ser extubado. Depois, quando ele vai fazer o risco, aí vários profissionais podem fazer isso, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas do risco. E aí, no trabalho especificamente, eles colocam que o médico, ele depois de extubar, ele deve fazer uma avaliação do checklist 1 hora depois, e depois a cada turno pelas próximas 48 horas. Aí, olha que legal isso. Você falou do ser diário, dependendo do critério do que você está colocando no checklist, é a recomendação, mas tem outros que você vai ter que repetir mais vezes. Então, esse estudo, e a gente sabe que as 48 horas são cruciais, então os pacientes que têm alta chance de insuficiência respiratória, existe um checklist para avaliar se eles estão piorando, com um monte de itens, que é feito a cada turno.
E aí, por que isso, Sancler? Porque aí você não vai deixar lá, na hora que alguém vier te acordar, que o paciente já está em franca insuficiência respiratória. Você detecta isso muito precocemente. Então, todas as possibilidades terapêuticas são maiores. E eles demonstram esse resultado de melhora comparado com coisas anteriores. Mas é muito legal porque são 4. E aí, deixa eu até só citar aqui, ó. Ele separa isso em 4 etapas. Então, a primeira, que é a avaliação de risco, né, para fazer o teste de respiração espontânea. A segunda é o checklist de avaliação para elegibilidade de extubação, né? E aí são coisas simples. Então, em um ele tem 7, no outro ele tem 3, no outro ele tem 4 itens. Por exemplo, o paciente é candidato para VNI profilática se ele tiver idade maior que 65, se tiver insuficiência cardíaca como causa da intubação, e se ele tiver aumento da gravidade, principalmente voltada para questões respiratórias. Pronto, aí já determinou um tipo de terapêutica para esses pacientes. Então, é muito legal, e no trabalho eles trazem esses checklists com todos os pontos específicos, e aí, como a gente está falando que checklist é uma ferramenta institucional, pegar isso da literatura é uma coisa que eu acho que é uma dica muito importante para os profissionais. Pegue e adapte a sua realidade, adapte ao que você tem no seu serviço, discuta com a equipe, né, para institucionalizar essas ferramentas. O que você viu aí de ferramenta já colocada em pesquisa? Antes eu ia comentar, né? Você estava falando, talvez alguém possa estar pensando assim, né? Ah, mas então o que você está falando é que eu tenho que pegar, por exemplo, né? Esse exemplo que você deu, sei lá, as indicações para fazer VNI e colocar ali. É isso, porque a gente falou Exato. no começo, o checklist é translacionar o que tem na prática, né, nas evidências para a prática, né? Então é você fazer com que isso seja feito com prática baseada em evidência. E aí, né, a gente até comentou no episódio passado, né, do CIFI, né, se você não ouviu, volta lá para ouvir, sobre a importância da gente estar atualizado. Só que a gente sabe que essa não é a realidade da nossa prática, né? Então, assim, a gente tem gente que X nunca ouviu falar disso, não sabe qual é a melhor prática baseada em evidência para aquele assunto. Então, pelo menos na hora que ele chegar na UTI, ele vai ter que ver se ele vai fazer VNI ou não. Ele vai pegar o papel dele lá com o checklist e ele vai falar, tem isso. E ele não sabia, ele vai fazer. Pelo menos o objetivo é garantir para o paciente, né? Que o paciente receba o melhor. Então, assim, é meio que, entre aspas, tapar o buraco ou de alguém que não sabe do assunto, que não está atualizado, ou até da gente, né? De novo, que às vezes sabe do assunto, mas que na correria ali, na agitação, nas 1000 coisas que você tem que olhar na UTI, pode passar desapercebido né, dos itens lá do checklist, por exemplo, e que pode dar algum problema depois, né? Então, eu só queria Eu vou até o pegar exemplo que você deu foi muito clássico, assim, né? Então você vai pegar a literatura, é isso, você vai pegar e vai pôr. E como você mesmo disse, tem algumas coisas que, pela evidência, já são claras, que vale a pena fazer, né? E outras, eu acho que depende da UTI que você tá, né? De repente, se você tem uma UTI onde você tem uma alta taxa de extubação, de falha de extubação, por exemplo, caramba, será que não tá na hora de ter um checklist? Né? Então, tem algumas ser coisas mais específico ainda nesse checklist, né? Uhum. Eu ia colocar, você falou assim, né, às vezes a gente esquece, quem nunca, do seu exemplo mais cedo, quem nunca saiu de casa e não deixou uma janela aberta num dia chuvoso, quem nunca esqueceu uma panela no fogo. Então, se a gente esquece coisas assim, é óbvio que na UTI a gente também tem essa possibilidade, né, de esquecer. E principalmente porque quando você puxa a evidência, a depender do que você está fazendo, você tem uma lista enorme de critérios a se observar. Então, assim, eu acho que tem que ter, senão esquece mesmo quem tem boa memória. Um dos artigos que eu separei, né, para trazer é em pediatria, né, em UTI pediátrica. E aí ele fala muito sobre o fato do checklist melhorar a comunicação entre a equipe e a segurança do paciente, né? E aí eles analisaram em pacientes que estavam intubados, eles viram que o checklist que eles colocaram para rodar na UTI melhorou, diminuiu a taxa de extubação acidental, né? Então, apareceu a curtida aqui no meu no meu vídeo. Era um checklist, então, para pacientes que estavam intubados, né? Então, desde checar, assim, checar a fixação, checar, né? E aí eles viram que essa implementação do checklist diminuiu a extubação acidental
e melhorou a adesão a volume corrente menor do que 8 ml por quilo, né? Que é mais o Então, quê? é isso, de novo, é esse foco em melhorar a comunicação da equipe, a segurança do paciente, né? Que no fim das contas é o que mais importa, e a prática baseada em evidência. Você vê que não precisa mudar a estratégia ventilatória, não precisa mudar a fixação, não precisa necessariamente você treinar as pessoas a colocar uma fixação mais adequada. Você precisa garantir que as pessoas se atentem a checar Aconteça. isso. Né? Uhum. Aí É. elas se atentando, elas teoricamente sabem, elas têm formação para isso e etc. Eu vi um outro trabalho que eu achei bem legal também, foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, Débora, do pessoal do Rio Grande do Sul. Eles avaliaram o impacto de um checklist multidisciplinar durante uma visita sobre ventilação mecânica e tempo de internação na UTI. Então, eles fizeram um checklist que era discutido entre todos durante a visita multidisciplinar. E os autores colocam que usar este checklist lá durante a visita, ele contribuiu para a redução do tempo de ventilação mecânica e para a redução do tempo de internação na amostra que eles tinham dentro da UTI. E aí é um checklist tão interessante que é assim, a sedação e analgesia está adequada? Sim, não ou não é aplicável? Podemos reduzir ou interromper hoje? Sim, não ou não é aplicável? A ventilação mecânica está protetora, como você citou agora? Sim, não ou não é aplicável? Vamos fazer um teste? Sim, não, não é aplicável. E aí, inclusive, tem lá, o paciente está fazendo mobilização? Sim, não, não é aplicável. Então, e algumas outras coisas, tá? E aí você vê que essa simples pergunta, inclusive na hora de uma visita multidisciplinar, ela tem várias coisas que a gente já citou aqui hoje. A comunicação entre todos, todo mundo saber o que está acontecendo com o paciente, o poder de conversa entre a equipe, é a hora que todo mundo pode se posicionar. Então, imagine que fala assim, teste de respiração espontânea. Não, aí alguém fala, pode, vamos fazer. A equipe médica fala, vamos fazer. A de enfermagem fala, vamos fazer. A equipe da FIS fala, não, peraí, fraqueza muscular severa, não dá. Então, assim, é a hora, inclusive, que dentro dessas perguntas você pode direcionar alguma posição, alguma coisa. Então, não é só o checklist do profissional, é a equipe fazendo a resposta ao checklist. Eu vou citar também um exemplo, hoje aqui no Hospital Universitário, a gente usa a JHHLM para nível de mobilidade, e ela fica no quadro dos pacientes. A gente tem uma visita que é o Huddle, né, uma visita multidisciplinar. E aí instituíram lá que você coloca o JH do paciente, o maior nível de mobilidade, e durante o Huddle é perguntado quem são os pacientes que estão aptos a progredir mobilidade. Então, é um checklist em busca daqueles pacientes elegíveis à progressão de mobilidade. E aí isso é identificado no quadro. Então, veja, olha a responsabilidade para a equipe. Tem um quadro no meio da UTI que toda a equipe parou para fazer uma visita e tem lá o asterisco naqueles pacientes que deveriam estar progredindo mobilidade. E já é de comum consenso de todo mundo da equipe, por meio de um checklist. Né, que o Huddle ele é uma ferramenta estruturada que faz checklist. Agora, sim, eu gostaria que a gente tivesse mais ainda, né? Checklists voltados para a reabilitação. Eu acho que a gente ainda tem protocolos, fluxograma, mas checklist em si não necessariamente é algo tão comum, né? É. Quando o ano passado, quando eu estava lá no Congresso Europeu, um enfermeiro, né, deu uma aula, e aí ele estava falando um pouco sobre os aspectos envolvidos, né, na mobilidade do paciente, principalmente para a segurança, e aí ele mostrou um checklist que eles usavam lá no hospital dele para verificação das linhas e acessos e sondas antes, né, da mobilização. Achei super interessante, assim, que era um checklist mesmo de tipo o que esse paciente tem de linhas, de acesso, né? O que pode ser removido ou desconectado para aquela mobilização. Ah, o que não pode? O que não pode, de que lado tá, para onde ele vai, né? Então eu achei muito interessante assim um checklist e de novo, né? Às vezes para algumas pessoas isso é muito natural e fácil pelo tempo que faz aquilo, né? Mas para outras pessoas não é tanto, né? Então eu falo para os alunos, é um checklist bem tabajara, mas eu falo, gente, antes de vocês colocarem o paciente sentado, olha os quatro lados, sei lá, não sei se dá para chamar de lado, mas as quatro partes da cama. Eu falo, então, ó, você vai pôr para a direita, antes de você colocar, passa pelo lado direito, vê o que tem ali, passa pela frente, vê o que tem ali, passa pelo lado, vê o que tem ali, passa por trás, vê o que tem ali.
você certificou tudo que tem, todas as beiradas da cama, aí você vai pensar para onde você vai, que lado você vai pôr e tudo mais, né? Mas eu brinco muito com eles, façam esse checklist de olhar, porque senão é aquilo, você põe para um lado, aí ai, a sonda ficou do outro lado, nossa, não vi que tinha uma sonda do outro lado. Então, faça o checklist de olhar todos os cantos da cama do paciente, né? E eu achei legal que eles têm era um enfermeiro que ele falou muito no congresso, assim, sobre o quanto, né, ele achava importante, era adepto da mobilização, mas o quanto a gente precisava ter cuidado com essa parte de infecção, de retirada acidental de catéter e tudo mais, pelos desfechos ruins que isso pode trazer, né, para o paciente. Porque senão você acaba querendo oferecer uma coisa que tem um desfecho bom, mas às custas de outras coisas que vão acabar levando a Riscos desfechos muito ruins, né? elevados. E aí ele trouxe essa questão do checklist para verificação das linhas. Né? Eu lembro de, há muito tempo atrás, um livro que era sobre segurança do paciente. Um colega foi para o Congresso Europeu e trouxe, eu estou falando de basicamente quase 20 anos atrás. E nesse livro falava um pouco sobre critérios de segurança para mobilizar os pacientes fora do leito. E tinha uma proposta de um checklist que, na verdade, era muito simples, mas era interessante, e era dessa maneira, assim. As linhas conectadas ao paciente, elas têm distância suficiente para até onde você gostaria de Exatamente. ir. As bombas, elas conseguem ser retiradas. Todos os dispositivos eletrônicos, eles têm bateria suficiente para isso. A bala de oxigênio, ela tem carga suficiente para levar o paciente aonde você pretende. Então, quando você faz essa operação logística, né? Eu adoro isso, falar que reabilitação é uma operação logística. Então, quando você faz essa operação logística, você garante a segurança. Aí, veja, não é um protocolo para direcionar assistência, é um protocolo Isso. para checar segurança. Então, esse checklist é um checklist de segurança, de critérios de segurança. Ele pode até contraindicar assistência em algum momento, mas ele garante que aquilo que você vai fazer com o seu paciente, aquela conduta que você vai tomar, ela tem um nível de segurança muito maior. Então, pensar que existe checklist assistencial, existe checklist buscativo, existe checklist de segurança também, né? Existe checklist de tudo, administrativo e tal, mas estou pensando lá dentro, esse é um checklist de segurança, né? Mas É. o que eu ainda não vi hoje, Débora, que eu acho legal, assim, a gente está falando sobre critérios de segurança, e aí ele ajuda a saber se tem riscos mais do que benefícios. A gente falou sobre critérios, ou checklists para ventilação mecânica, que direcionam para ventilação mecânica segura, ou que me auxiliam na tomada de decisão para uma extubação adequada, para um desmame, para não invasiva pós-extubação. Eu acho que na parte da reabilitação a gente tem muito para critérios de segurança, mas não tem muito para as outras coisas. Então, assim, eu não tenho muito checklist que garanta progressão, por exemplo, de mobilidade, né? A gente já falou no Uhum. episódio aqui sobre progressão, mas eu não tenho um checklist, assim, eu nunca vi uma ferramenta estruturada para falar, olha, você vai checar se o indivíduo alcançou determinado nível, agora você vai checar se ele tinha condições de caminhar, e você vai checar se a velocidade dele aumentou, você vai checar se a distância que ele percorre. Isso a gente não tem ainda hoje, que eu É. conheço, né, estruturado dentro da UTI. Não, não tem. Outra coisa, falando assim, né, da reabilitação especificamente, a gente também já falou um pouco aqui em outro episódio, mas um checklist para alta, né, da fisioterapia de forma segura e otimizada, também a gente não vê aí com tanta frequência, né? Acho que também seria interessante. Então, assim, de novo, né? Eu acho que a gente hoje está no momento da nossa prática de reabilitação onde a gente tem protocolos interessantes, né? Mas que a adesão a eles, né? Ao fazer de forma completa e abrangente, ela não é tão alta, né? E aí, talvez a gente possa usar como exemplo, por exemplo, o bundle ABCDF, né? Cada um daqueles itens tem seus protocolos específicos, inclusive da reabilitação. Mas o Uhum. que que os artigos mostram, né? Quando a gente fala em bundle, né? No conjunto de ações ABCDF, que você pode até ter na tua UTI, mas os benefícios que o paciente vai ter, né, os desfechos positivos, eles estão extremamente relacionados à adesão da equipe àquele bundle. Então você pode morrer de Conjunto, ter, né? O bundle ser feito em conjunto, né? e então você pode morrer de ter lá, a gente tem protocolo para desmame, a gente tem protocolo
sei lá, para rastreio de delírio, para reabilitação, né? Agora, se as pessoas não aderirem a esse conjunto de ações e aquilo efetivamente acontecer na prática, o desfecho não vai vir, né? E aí, quando a gente lê sobre conjunto de ações, então tem vários artigos mostrando que checklists para olhar o bundle está acontecendo efetivamente são extremamente benéficos na prática clínica, né? Então, como você falou, às vezes as UTIs elas até têm ali uma escala que progride mobilidade, né? Um protocolo de progressão de mobilidade, mas um jeito que você tem para garantir que aquilo efetivamente está vindo para a prática e está acontecendo com adesão é o checklist, né? Então, sei lá, você vai lá checar. Ontem o paciente estava no nível X, hoje ele está no nível X de novo? Peraí, né? Ou, pulou um dia, não foi checado. Então, assim, não está acontecendo a progressão, né? Então, o checklist é bem isso, essa interface, né? Para que as coisas efetivamente aconteçam ali na prática clínica, né? Eu acho que a mensagem do episódio ela é muito forte de que a gente precisa criar e não ser burocrático, né? Inclusive foi uma das coisas que eu recebi lá no Instagram. É tipo, não, eu não uso porque eu acho que engessa um pouco. A gente tem um episódio fantástico, voltem e procurem aqui, que é se protocolo engessa ou não a fisioterapia, a reabilitação dentro da UTI. E eu acho que cabe a mesma reflexão para o checklist. A gente tem que pensar nessa estratégia, o checklist tem que ser uma ferramenta, uma estratégia que seja útil para a equipe. Não que ela atrapalhe mais ainda a equipe, mas que ela seja útil. E ela vai elucidar muitas coisas também, porque a partir do checklist, a gente falou um pouco disso aqui, além de saber se a coisa está acontecendo, garantir que os profissionais tenham responsabilidade, melhorar a comunicação, a gente já falou que ele traz uma resposta sobre como aquele tipo de processo é realizado dentro da UTI. Então, vamos supor que se a gente tem um checklist para progressão de mobilidade e a gente consiga identificar por meio desse checklist quais são os pontos que fazem com que os indivíduos não progridam. Então, por exemplo, você checou, não sei, você checou se a hemoglobina estava adequada para fazer uma mobilização, um exemplo qualquer. Aí a pessoa fala, não chequei isso, não chequei. Então a pessoa nunca checa. E aí nos dias que eu tenho pacientes que estão com aquela condição, aqueles pacientes têm uma resposta ruim, é difícil, cheio de riscos, e isso talvez bloqueie a equipe de estar fazendo o procedimento com outras pessoas. Então, não é só o fato de, não é o critério de segurança, hemoglobina e tal, mas é o fato de se atentar para aquilo. Então, o checklist, e aí fica essa dica, acho que é mais para os gestores, é que transformem o checklist em resultado. Porque o checklist em resultado, ele vai trazer esclarecimento sobre o que está acontecendo no dia a dia da UTI. Se for só o checklist, ele já tem toda a sua utilidade, mas ele ainda pode ser transformado em resultado, que vai trazer o perfil para um monte de coisa, do que efetivamente é feito, do que não é feito, ou até do que é feito e que não gera resultados. Do tipo, no checklist para a segurança do paciente, a gente já falou várias vezes, sair da UTI. Aí você bota no checklist o suporte de oxigênio adequado e uma monitorização de um oxímetro portátil. Vamos supor que a pessoa checa. Só que quando você vai ver eventos adversos, você vai ver problemas que aconteceram durante essa conduta, várias vezes os pacientes estão tendo problemas e eles não estavam com oxímetro. Peraí, então está sendo feita uma checagem, mas não está sendo feita uma ação. Então eu encontro diagnóstico, sabe? Eu acho que o checklist ainda tem esse papel de encontrar diagnósticos nos processos assistenciais que a gente oferece dentro da UTI. Perfeito. Perfeito. E acho que, como sempre, né, como o nosso podcast tem essa ideia, então, de ampliar horizontes, enfim, se você está escutando a gente está pensando, mas na minha UTI não tem nada, né, de repente você pode começar a fazer os seus, né, ver, né, de repente na sua realidade, dar uma olhada na literatura, o que tem, e começa a criar os seus na sua cabeça, ou até ali, e até pode levar isso para o seu gestor, né? De repente, falar, acho que caberia bem um checklist aqui, né? Para extubação, para desmame, assim, assado. O que você acha da gente começar? Né? O fato é que a gente tem muita evidência, principalmente na área mais médica, né? De cuidados especificamente médicos,
de que checklist melhora o desfecho dos pacientes, né? Tem checklist para cirurgia segura, né? Quanto Tem. não melhorou, né, a segurança na cirurgia dos pacientes depois que foram Demais. implementados checklist, né? Então, checklist melhora o desfecho. A gente só precisa fazer ele de forma adequada, né? Achar onde usar, Escolheu como certo, né? usar, né? Escolher o certo e a equipe entender que, de novo, né? Ele não é a mesma coisa que o protocolo. Você pode morrer de ter um protocolo na sua UTI e as pessoas não fazerem, né? Não aderirem ou sempre aderirem, mas pularem um pedaço, né? O checklist é essa interface que vai ajudar, né? Todo mundo a olhar para isso de uma forma diferente, né? Então acho que Muito bom. é isso. Tem alguma dica hoje, Débora, para eu checar aqui? Aqui está escrito, ó, dica, eu tenho que checar aqui. Tem dica, hoje não tem. Tem uma dica. Nessa ideia aí do checklist, né? Fica aqui a sugestão, é um filme antigo, né? Tá bem antigo, acho que ele tem uns 15 anos. Que é aquele filme Antes de Partir, né? The Bucket List, que eu acho que Uhum. muita gente talvez assistiu, Uma quem não lista assistiu, muito interessante que eles fazem. uma lista muito interessante, né? Que ele se depara ali com de repente, né, minha vida tá chegando no final, o que que eu gostaria de fazer, né? E de novo, aí vem essa ideia, né, dele conseguir relembrar, né, não pular nada, não deixar nada para trás, e até para se organizar, como que ele poderia fazer aquilo, né? É a mesma coisa, eu quero estubar um paciente, né? Chegou a hora, né, tal, não quero comer bola, né? Então, quais os passos ali, quais são as coisas que eu preciso checar para poder fazer. Então fica aí a sugestão para quem já viu rever o filme, que é um filme bonito, né? E quem nunca assistiu, Muito bom esse filme. para ir lá olhar. Muito bom. Só para a fins de esclarecimento, eu olhei aqui agora. Ele tem 17 anos esse filme, desde 2007. Caramba, tempo Eu passa. vou deixar uma dica. Eu vou deixar uma dica também. É uma série do Netflix, que meio recente, que é Toda Luz que Não Podemos Ver. Não sei se chegou a assistir. Que Não. é de uma garota cega que vive numa cidade que está sendo bombardeada na guerra. E por quê? Porque ela faz uma coisa repetidamente todos os dias em busca de uma resposta. Então, o checklist é meio que isso. Talvez você faça a sua vida profissional inteira checklist, nunca encontre nada diferente, mas pelo menos você garantiu que você fez com qualidade aquilo ali a vida inteira. Exatamente. Porque se você, às vezes, o dia que você não fizer um checklist, ou o dia que ela não fizer o que ela faz na série, assista, é muito interessante, ela vai perder a possibilidade do resultado que ela gostaria, e a gente pode fazer com que o paciente não alcance o resultado que nós gostaríamos para ele. Então, o checklist é só uma maneira de você se perguntar todo dia, está tudo indo certo, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que a evidência manda, eu estou fazendo o que o meu protocolo manda, eu estou fazendo o que o meu paciente quer, então é para garantir isso. Então fica a série aí, fica a dica dessa série que é muito boa. Débora, obrigado pela companhia, obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Nos procure no Instagram, aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, e agora você, provavelmente, algumas pessoas que nos acompanham no Spotify já estão nos assistindo também pelo Spotify por vídeo, essa é a nossa novidade, tá bom? Procure saber do nosso programa de Apoia-se, tem o link na nossa descrição do canal do YouTube, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.